O yoga, que é uma ciência, uma autociência, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente começa a ir nas fontes, dos registros culturais, registros históricos, né? Livros de aprendizado, testemunhos de professores. E dentro da astrologia, vários estudos podem ser desenvolvidos para o autoconhecimento. E um deles é associar as 12 casas do zodíaco com as 12 casas da natureza humana, do espírito na matéria. Os 12 desafios de Hércules, que está no livro da Alice Balen, que ela fala uma mística que fala sobre esses desafios e como que eles se apresentam para nós dentro do autoconhecimento. Eu brinquei aqui, do zero, você nasceu, veio para a Terra, até os 28 anos nós temos a fase de aprendizado, criança, jovem, adolescente. Aí quando chega aos 25 a 28 anos, a gente começa a assumir uma responsabilidade. É mais ou menos uma fase em que você já experimentou um pouco de cada coisa da vida, estudou, talvez já tenha feito um estágio profissional, em geral até os 28 anos já formou uma profissão técnica, duas, já teve os relacionamentos para decidir se quer ter uma relação mais profunda. Então só voltar nos seus 28 anos, que é mais ou menos um marco para você se tornar, sair de casa, dos pais. Então é mais ou menos um marco. O que isso representa no autoconhecimento ou na maturidade espiritual? É como se, simbolicamente, aos 28 anos, os gerentes os assistidores da nossa vida espiritual, os nossos mentores, estão ali anotando o nosso caderninho com um lápis, os professores, porque os erros e acertos têm um relevo mais suave. Aos 28, Saturno, que é o representante da missão, dos aprendizados kármicos, ele desce aos 28 anos e nos dá um presente e um desafio. Então ele fala, a partir daqui, as decisões que você vai ter, vai ser mais profundo. Agora você inicia, você já está preparado, já tem uma formação, agora você vai decidir o seu legado, o que você vai fazer. Aí começa aos 28 anos, e olha que interessante, são 12 arcanos, 12 símbolos, não são? 12 signos, mistérios. Qual que é o primeiro? Áries. Cada um é uma representação. Então Áries, que é a casa de fogo, temos mais 2 fogos, então nós temos 3 signos de cada elemento. 3 de fogo, 3 de água, 3 de ar, 3 de terra, dá quanto? 3 vezes 4. Quantas casas tem? Então a gente vai circular em 4 elementos e 3 substâncias. Então nós temos um fogo no corpo, o famoso fogo no rabo, temos um fogo no coração, que é o leão, a nobreza, e temos um fogo na mente, que é o sagitário. Deu para perceber que são níveis diferentes? As 3 substâncias, sulfur, sal, mercúrio, físico, emocional e mental, 4 elementos. Então eu tenho fogo físico, fogo emocional, fogo mental, terra física, touro, terra emocional, virgem, terra mental, capricórnio. Tenho água física, câncer, família, água emocional, escorpião, terapia, e água e peixe, que é água mental, é o éter, é a conexão espiritual. Deu para pegar como que é os elementos. E o ar, gêmeos, o ar das decisões materiais, o ar das relações, Libra, e o ar do futuro visionário, que é Aquário. Olha que interessante, alquimia, 3 substâncias, sulfur, sal e mercúrio, corpo, emocional e mental, e 4 elementos, árvore vitae, é o equilíbrio. Então a árvore da vida, que é o que constrói a vida. Então nós temos uma terra física, uma terra emocional e uma terra mental, não temos? Quer ver? Terra física, estrutura, corpo. Terra emocional, segurança pessoal. Terra mental, estrutura de ação. São 3 estruturas. Não tem uma pessoa mentalmente estruturada? Isso é Capricórnio. Não tem uma pessoa emocionalmente estruturada? Isso é Virgem, o terapeuta. Não tem uma pessoa materialmente estruturada? Corpo, dinheiro, matéria? Touro. Então como que é o desafio? Pegou? A gente entra na casa 1. Casa 1 é Áries. Áries é fogo. Fogo que representa o guerreiro, ou o ego, ou a personalidade. Então nós estamos estudando na casa 1. Constrói você primeiro. Comece por você. A casa 1 é eu. A palavra da casa 1 é eu. Me defendo, eu me protejo, eu sou a pessoa. Então a casa 1 é o fogo, é o guerreiro. Então nós temos que ter o atributo do guerreiro, lutar por nós, né? Defender-nos, nos proteger. Quem não tem isso na vida tem que tratar que casa dentro da astrologia energética. Áries. Tá. Eu fiz de propósito, né? Senão a Rosa depois me dá uma bronca que eu não gravei a aula. Então Áries é o que? A autoproteção, eu. Quando você fala eu, você está analisando o fogo
de estrutura. Passamos para a casa 2, a gente começa a construir aos 28 anos quem eu sou. A casa 2 é o que eu tenho, força, carro, casa, bicicleta, dinheiro, é touro. Touro traz o quê? Força material, poder material, é a casa de touro. Touro é a montanha, touro é os minerais, touro é o metal. E aí você tem o metal, você tem o ouro. O que você faz com o ouro? Aí você vai em virgem e transforma em anel, espada. Aí você vai em Capricórnio e decide o destino dela, matar ou salvar. Então o touro consegue para nós o quê? A casa da força. Quais são as minhas forças? Visitou touro, terra estrutural, a gente vai para o primeiro de ar, Gêmeos. Gêmeos é a casa da palavra-chave, é inteligência, como eu penso. Comunicação. Falo e eu escuto, as possibilidades da comunicação. Então é a casa em que a mente, ela atua na matéria. Como que eu me comunico entre a terra e o céu, entre as pessoas. Então é a nossa mente pensante. Aí eu começo a pensar no que eu tenho e quem eu sou. E aí a partir da primeira água, o que entra? Câncer, família, é fundamento. O que eu tenho, como eu penso, o outro. Começa a vir o outro, os valores que eu tenho. Meus valores que fazem me unir às pessoas. Então é a casa dos valores. Família representa união de valores. Quando você fala minha família, o que você está falando? As pessoas que estão unidas por algum valor, alguma virtude, alguma característica. Então você vê o que é família, né? Câncer, água, é a primeira água, a água que representa... O nosso corpo é uma família. É a relação de equilíbrio entre a mente, o coração, o pulmão, isso. Não é assim uma família? Se começa a brigar fígado com intestino, não começa a dar problema na família? Então essa mesma representação que é a minha família corporal, a minha família mental, a minha família social, são os valores que me agregam. Isso é família, isso é câncer, casa 4. Por isso que tem vários atributos emocionais, mental. Primeira água, fizemos os 4 elementos no primeiro ritmo. Aí repete, o segundo fogo já, leão. O que é leão? É o fogo nobre, é o fogo do coração. Então o fogo subiu. Quando eu já sou guerreiro, agora eu tenho que me liderar e liderar o outro. A nobreza da liderança é o líder, é o guerreiro, é aquele que expressa a beleza, as artes, os amigos. Então o leão em nós representa na nossa vida os amigos, a beleza, as artes e a nobreza. A gente se liderar. Opa, agora eu vou me liderar, eu vou seguir a luz do sol. Então o leão é o nosso fogo no coração, tá? Aí você adquiriu os seus amigos, que não é só a família. Você adquiriu a sua beleza, as artes, despertou para isso. Você entra o quê? Começa o segundo nível de terra, virgem. A terra que era o touro vira o virgem. O que é o virgem? É a casa da organização da matéria. Eu começo a organizar profissão. Eu começo a organizar tudo que eu organizo. Eu pego aquele metal que está em touro e transformo numa espada. Quem que transforma? Quem é o artesão do zodíaco? É virgem. Virgem é o terapeuta, é a profissão, é o artesão, é a casa do trabalho. É o trabalho, é a organização da terra. Então o virginiano em nós representa a terra que dá propósito para a matéria. Tá? Então todos nós vamos ver virgem como eu organizo, como eu ajusto, como eu harmonizo as energias que veio antes de mim. Uma vez que nós adquirimos uma profissão, nós entramos no segundo nível, virgem, Libra. Libra é ar. Saímos da inteligência, entramos nos relacionamentos. É a casa dos relacionamentos, das associações, o ar no coração. Eu como me comunico nos meus sentimentos, como eu troco nas minhas relações, com que valores eu uso nas minhas relações. Então Libra é o juiz, é o advogado, todas as associações que a gente tem na vida são desafiadas na casa de Libra. Então a casa 7 diz para nós assim: eu sou guerreiro, mas a qualidade do equilíbrio com o outro, do relacionamento, está em Libra, é o outro. E são oposições. Casa 1, eu. Casa 7, você. Então é a casa do outro. Quando tiver Libra, fala como eu vejo o outro. É essa estrutura de Libra que nos ensina a ver o outro. Então o Libra é a inteligência da comunicação. Enquanto um é só a inteligência, o outro é mais a comunicação. Subimos de Libra para a água, segundo nível da água. Qual que é o signo? Da casa 8. Escorpião. Escorpião é água fervendo. Por que é bom água fervendo? Você consegue transformar comida sem fogão?
O que cozinha as coisas? Água quente. Então, o que é água quente? É a água emocional, segurança emocional do escorpião. O escorpião é água fervendo, ele é o que transforma. Pode ser chamado a casa do escorpião, que é a nossa frama querida aqui, não é, Fama? De a casa da terapia, autotransformação, se lapidar, se burilar, é a casa da fênix. Quando você para falar assim, putz, eu quero mudar isso, muda a roupa, muda o cabelo, então é a casa é a água emocional que nos transforma. Então uma é valores, câncer, escorpião é transformação. Todo mundo quando está em terapia está experimentando a fênix, o escorpião, a autotransformação. Deu para perceber? Não bate com a água quente? A água quente é útil para nós? Não é através da água que transmuta? Aí tem o aspecto emocional, a lua, a personalidade das pessoas. Então, por isso que a casa do escorpião é muito aquela pessoa que é intensa, porque ela é a segurança emocional, em oposição a touro, que é a segurança material. Aí a gente começa a entender a astrologia da personalidade, o que cruza, o que é paralelo, dinheiro sem espiritualidade, touro sem peixes, eu sem o outro, desequilibra, só o outro sem eu, abafado, touro de matéria sem espiritualidade, que é a casa 12. Então vai começar a cruzar todos os dias, aí forma um mapa astrológico. Vamos continuar a casa 8, então a água chegou no coração, voltamos para fogo, de novo fogo. Qual que é o nono? A nona casa, Sagitário. Tem algum sagitariano aqui? Não. Sagitário é o fogo visionário, é a casa da filosofia, é a casa do idealismo. Vamos fechar o triângulo de fogo então? Para ter as 3 forças do fogo e evoluir na Terra, no caminho de Hércules, nos 12 trabalhos de Hércules, o que nós precisamos adquirir do fogo? A força do guerreiro, Ares, a nobreza do leão e o idealismo e a filosofia de Sagitário. Por isso que ele é viajante, ele é buscador, é a casa é o fogo que ilumina os lugares. Então é o fogo na nossa. Quer se observar se você está em equilíbrio com o fogo astrológico? Fala, eu tenho o ímpeto do guerreiro, eu me defendo, me protejo? Ótimo. Eu sou nobre com meus amigos? Opa, na liderança. Eu tenho visão idealista, eu tenho um caminho, eu tenho uma filosofia de vida? Se equilibrou. Você é um guerreiro com força, nobreza e direção. Saímos de Sagitário, que é idealismo. Casa 10, oposto à casa 4, é o terceiro de terra. Vamos fazer o nosso trígono de terra para ver se nós estamos em equilíbrio com o elemento terra. Então a gente pega assim, eu tenho a força do touro, a saúde do touro, o carro, a casa, o dinheiro, a bicicleta, a estrutura. Opa, eu estou bem com a minha força material, segurança material. Eu tenho a organização na minha vida, eu sei organizar minhas coisas, meu carro está limpo, minha bicicleta está arrumada, meu dinheiro está guardado, meu corpo está saudável. Quem cuida disso? Virgem, organização da matéria. Eu tenho responsabilidade, que é Capricórnio. O que eu faço com o meu carro, com a minha bicicleta, com a minha espada, para o bem ou para o mal, quem vai assinar é Capricórnio. O destino da Terra está em Capricórnio. Por isso que eles falam que ele é o signo do capricorniano responsável. Porque ele é a direção que você dá para a Terra. É a Terra na mente. Então, para nós sermos fortes em Terra, nós temos que ter força do touro, organização do virgem e responsabilidade sobre o que está na sua mão. Um dinheiro, como uma pessoa responsável, é o aspecto positivo de Capricórnio. O dinheiro, como uma pessoa irresponsável, em desequilíbrio com Capricórnio, que é a nossa cabeça. Capricórnio é a casa 10. Valores, responsabilidade. É o pai e a mãe. A mãe é a virtude e o pai é a direção, representativamente. Entendeu o que é o poder da casa de Capricórnio? Naquilo que você é responsável, assume a responsabilidade, é o Dharma, é Capricórnio, é a cabeça. Vamos para o 11, fechamos 3 de terra. Agora você já tem aqui gravado e reestudar e passar para os filhos, parente, neto, vender esse vídeo para todo mundo poder estudar astrologia em 20 minutos. O que é a casa 11? É o último do trígono do ar. Aquário é o ar mais sutil, ele sai do planeta, o ar vira éter. Então Aquário é a casa do visionário. Nós não temos que ter o atributo de prever o futuro. Quem vê o futuro? Quem vê o fraterno? Quem vai além da matéria? Quem vê outras dimensões? O místico é o aquariano. O aquário representa em nós esse chakra, a visão além da morte. Tudo que é místico, tudo que é futuro tem que ser regido por uma energia. É o poder de Aquário. O Aquário é o fraterno, o visionário, o futuro, o intuitivo, o mediúnico. Então é o poder místico do subconsciente, até chegar no supraconsciente. Deu para entender o que é Aquário? Vamos triangular nossa força do ar agora para ter o equilíbrio, o poder e a blindagem do ar?
Então eu tenho que ter dos gêmeos o quê? Inteligência. Quer saber se está equilibrado a sua casa de gêmeos? É inteligência. Quando você estuda seus gêmeos. Então, professor, eu tenho o atributo de gêmeos, que eu estou estudando. Estou estudando lá. Segundo atributo de poder de gêmeos, relacionamentos. Como está seus relacionamentos, suas associações, seus compromissos com os outros, com a vida? Opa, eu vigio, eu cuido. Não está todos bem não, mas está caminhando no caminho correto. Então eu tenho o equilíbrio das relações, das associações, dos relacionamentos. Qual que é o poder mental do ar, para mim equilibrar o ar? O ar que nós estamos falando é o ar, né? Visionário, eu penso no futuro. Eu sou místico, eu olho além da vida, além da morte, além do planeta. Deu para entender como blindou? Aí você tem um equilíbrio do ar, do trígono do ar. Um ar no corpo, na mente, no coração. Fomos para o último, a casa 12, que é a casa do atum, da sardinha, do peixinho. Olha o peixinho. São dois peixinhos aqui. A capitã vai pegar o barco dela e içar vocês dois. A Frama vai acender a lareira, a Rosa vai descer lá para temperar. E nós vamos fazer Então o que é a casa 12? É o último do trígono de água. O primeiro poder da água é o quê? A primeira água que aparece no mapa aos 30 anos, você se depara com os valores da sua vida. Então a água é valores e família. Como está a sua energia de valores e família? Opa, o que é família para você e o que é valores? Isso é o tema. Pô, estou bem, eu tenho união. O segundo tema, como você se transforma? Como você ajuda na transformação do outro? A favor ou contra? Escorpião. A Fama, ela pega alguém aqui, ela põe no liquidificador e a pessoa sai melhor, porque ela está no positivo do escorpião. E tem o negativo, o vingativo também. Aquele que quer se vingar, ou quer justiça, quer ajudar. Entendeu o poder do escorpião? Como você está se transformando? Você está trabalhando a sua renovação e transformação, a sua fênix? Opa, faço terapia. Então você está com o escorpião no positivo. E para blindar a cabeça do triângulo de água, tem peixinhos. O que peixes representa? Espiritualidade, união, yoga, integração. Por quê? O que é o oceano das águas? A primeira água é valores, a segunda é transformação, a terceira é a união. Você está em união, você está agregando, você está conectando, é conexão a palavra de peixes. O peixciano, ele está no ônibus, uma criança chora no primeiro banco, ele está no último, ele fala assim, ai meu Deus, por que aquela criança está chorando? Ele sente tudo em cardume, porque ele une as coisas. Todos nós, a energia de peixes é o quê? Como eu me conecto à palavra? Como eu faço a conexão? Será que eu julgo o outro? É peixes que faz isso. O peixes é o oceano. Ele liga, ele trabalha em conexão e união. Ele pensa no todo. Então ele não é o visionário, ele é um integrador de todos. Ele integra tudo, ele faz a síntese, entendeu? Então o que é o poder da água de peixes? A minha espiritualidade, a minha força de conexão e minha força de união. É onde eu faço a yoga. Yoga significa união, é um atributo da espiritualidade. Entendeu agora o poder de água? Então eu tenho que ter valores, transformação e conexão. Conexão com a fé. A pessoa que está desconectada com o peixe, você fala, no que você acredita? Ela, ixi, lascou. Ela está sem conexão. Caiu o Wi-Fi espiritual dela. Ela está só com as memórias do pendrive. Ih, meu amigo, memória atrapalha, tem que estar ali, no ao vivo. Deu para entender as 12? Então nós temos 3 triângulos num quadrado. As 3 forças de fogo, 3 de terra, 3 poderes de ar, 3 poderes de água. Com 28 anos a gente percorre as 12 casas e chega até a união. Você entrou na união de um assunto, você entra na casa 1 de novo. E todos os assuntos da nossa vida vai estar circulando essa espiral evolutiva. E aí a astrologia vai aprofundando. Mas deu para entender o que a gente pode começar a vigiar na nossa vida dentro desse xirê, desse círculo, né? Dessa roda. Começa a vigiar os seus 4 elementos nas suas 3 substâncias. Os 4 elementos da vida, nos 3 níveis de consciência da vida. Então, como está a terra, o fogo, a água e o ar, no meu corpo, no meu coração, na minha cabeça. Tranquilo? Memorizado para a prova? Treine, pratique, estude. Vamos ver só de curiosidade. Então, é isso aí, gratidão. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar e a gente continua. Só para ver quem é quem. Eu sei que tem escorpião, virgem, peixes. Que mês você é? Que dia? Não quer nem falar. Deve ser canceriano, deve ser bicho bruto. Ó, temos uma terapeuta, um artesão, um yogi, um sacerdote. Sagitário.
uma viajante aqui, ó, uma nossa idealista, um acolhedor aqui, o nosso valoroso família aqui, nosso patrono, Libra, o nosso advogado das comunidades, o nosso casamenteiro ali, ó, faça assim, faça assado, e peixes, né? Eu sou touro, tá? Eu sou a montanha, aquela água doce. Quando você olha para a natureza e vê a beleza, a abundância da natureza, você está vendo a casa de touro, que é a força, a matéria e a beleza. Então estamos bem equilibrados, nossos Power Rangers aqui, né? E lá em casa, eu peixes, meu marido aquário, meu filho